ele começou a ter uma carreira, uma ascensão vertiginosa na carreira dele, chegar a um ponto que ele tava tipo, a pilantragem, aquele gênero dele, era o único gênero que conseguia combater, que conseguia rivalizar com o Iê 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 nas boates. Não é só o Iê Iê Iê, ele combatia também e de frente a frente com um pop internacional, né? Sim, o pop internacional. A galera ia para as boates para ouvir a pilantragem, o Simonal, entendeu? Da mesma forma que eles iam para ouvir o Iê 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 das bandas, o rock, o rockabilly e tal. E o Simonal chegou num ponto que ele estava rivalizando com o Roberto Carlos, em termos de popularidade. De igual para igual. De igual para igual. Na década de 70, a seleção brasileira, né, que inclusive foi tricampeã mundial, ele começou a ser o cantor oficial da seleção em 70. E ele fez amizade com o Pelé. E participou, inclusive, de alguns joguinhos ali, um bate-bola, e ele se achou super especial, ele quase achou que ia ser ponta direita da seleção numa brincadeira que eles fizeram. Sacanearam esse Simonal. Ele 15 minutos de treino, ele ficou exausto e não deu conta. Mas, como a gente sabe, no Brasil, infelizmente, ainda existe um racismo muito grande, e todo esse sucesso do Simonal começou a incomodar. Começou a incomodar outros artistas, começou a incomodar outras classes da sociedade. Por quê? Olha só, observe bem. O Simonal, ele não era qualquer negro. Ele era um negro que ele não queria, de qualquer maneira, tentar ficar agindo... Baixar a cabeça, né? Isso. Baixar a cabeça. Ele era um preto atrevido. E não só... É legal a comparação que eles fazem, com essa dobradinha, inclusive. Pelé e Simonal. Porque Simonal é aquele preto atrevido que atropelava. O Pelé é um Pelé que é um preto, que não é preto. É o bom crioulo, né? Então, tipo, essa era a grande diferença. Então, esse artista, que ele era talentosíssimo, que ele ganhava o grande público, porque isso incomoda a crítica. Ele conseguia ganhar o grande público com música boa, não era com música ruim. Não tinha essa conversa. E do nada ele vai lá, teve um festival da música brasileira, inclusive a Alegria do Caetano. Que era um bordão do Simonal, né? O Simonal sempre nos shows dele falava pra galera: alegria, alegria. Alegria, debochado. Debochado. E essa música, inclusive, ficou até em quarto lugar nesse festival. E o que o Simonal fez? Ele apresentou, mas só que ele ganhou o público. Ele começou reger um coral com milhares de pessoas e dividir as pessoas aqui, ó, daqui para cá vai fazer isso, daqui para lá vai fazer assim. E as pessoas iam naquilo, e às vezes ele saía do palco e voltava. As pessoas cantando. Ele tinha um maracanãzinho todo na palma da mão. E aí, foi também aquele episódio quando ele ganhou a marca registrada dele, que foi a fitinha no cabelo, né? A faixa no cabelo. Isso, ele tava com dor de cabeça, colocou uma simpatia, né? Aquela coisa de colocar batata, sei lá, nas têmporas. E aí ele falou, amarrou, ele esqueceu, porque ele estava nervoso de abrir o show do Sérgio Mendes. Não era qualquer artista. Mas só que ele ganhou tanto público nesse show, que quando o Sérgio Mendes falou assim, não vou entrar mais, mas só que teve que entrar porque era o show dele, as pessoas vaiaram ele. Vaiaram, o pessoal queria o Simonal de volta. Então pra vocês verem como é que o cara era fantástico. O importante é você perceber que ele conseguiu conquistar o público e aí ele realmente incomodou muito a classe artística. Inclusive é muito racista mesmo. Exatamente. O maior crime do Simonal foi ter nascido negro num país extremamente racista e ter feito sucesso. Porque se ele talvez não tivesse feito sucesso, ok. Porque eu estava comentando, inclusive, com o Pedro, que é o seguinte, a história de Simonal se confunde com a história de quase todo preto de sucesso que esse país já teve. Se você ponderar bem, pode perceber que isso acontece com grande frequência. Eu vi isso acontecer na minha família, por exemplo, meu pai negro, ele é muito talentoso, e rola uma pressão. Então, por exemplo, o cara faz algo bem, faz inclusive melhor do que... muito branco por aí. Aí na hora que ele faz um negócio bem feito, a primeira coisa muita gente deixa de comprar por causa disso. O que eles precisavam, um bode expiatório. E foi aí que nós começamos a destruir uma das coisas mais bonitas que nós já tivemos. Um dos melhores artistas. Exatamente nisso, em cima da inveja. Inveja e preconceito. Porque é inadmissível um negro fazer tanto sucesso e ter tanto talento junto.
O Simonal até aquele momento ele estava ganhando rios de dinheiro. Ele era o garoto propaganda da Shell, ele tinha criado um bonequinho chamado Mug, Pra dar sorte. pra dar sorte, e ele fazia mais de 300 shows por ano, e no mundo todo, na América Latina toda. Ele era adorado na Argentina, no México. É porque, situa isso, essa quantidade de shows na década de 60... Era um absurdo. Imagina você viajar, a logística para você viajar isso tudo. Ele ia para a Europa, tocava na Europa, junto com o Som 3, a banda de apoio dele. E na década de 70 existia uma mentalidade política na sociedade brasileira, lembrando que a gente estava no meio de uma ditadura militar, mas existia uma mentalidade entre as classes que era uma coisa uma dicotomia muito forte, que era assim: se você não está contra o regime, se você não se pronuncia contra o regime militar, automaticamente você é um defensor do regime, você está a favor dele. Então, infelizmente, esse é um discurso que existia muito forte na época, que eu acho que até hoje existe alguns traços dele, dessa dicotomia: ou você é a favor ou você é contra. Nós temos esse pensamento binário. Esse pensamento binário ele diminui as pessoas, e você tem que imaginar que o que o Simonal produzia era música para alegrar, para seduzir. Não tinha como encaixar um cunho político naquilo. Tipo, imagina o Simonal, vocês vão ter a oportunidade de ver alguns trechinhos dele comandando o público e falar assim: agora pessoal, que a gente se divertiu, todo mundo pega a K-47 e vamos tomar esse país. Não tinha como. E aí a grande gota d'água foi quando ele relançou a música País Tropical, do Jorge Ben, que não era nem a música do Simonal, era a música do Jorge Ben, e ela fez muito sucesso e tal, só que na época ela foi tomada como uma música ufanista. Por quê? Porque ele exaltava as belezas do Brasil, falava que vivia num país tropical, abençoado por Deus, aquela coisa toda, e isso foi tomado como uma música que era pró-regime. Tipo assim, você não estava criticando o regime, você estava exaltando um país, só que esse país estava sendo tomado por uma ditadura. É simplesmente aquele contexto, né? A música chegou num determinado momento que algumas pessoas são radicais, não conseguem entrar nesse... não conseguem perceber as nuances de cinza que existem, que não existe só preto e branco. E acabaram transformando essa música como se fosse uma espécie de hino à vitória da ditadura militar. Exatamente, foi tomado como uma música ufanista, e naquela época o ufanismo era um pecado, entre aspas. Um grande crime. Aí ele tropeçou. Tropeçou feio, e aí começou toda a ladeira abaixo que foi o resto da vida dele. O curioso é que, mesmo com toda essa crítica, o Wilson Simonal chegou a fazer uma música de cunho político pedindo igualdade, pedindo direitos civis, que foi uma música que se chama Tributo a Martin Luther King, que foi uma música que ele dedicou aos filhos dele, que ele dizia assim, ele dizia que esperava que os filhos dele, quando crescessem, não tivessem que enfrentar todas as dificuldades que ele tinha enfrentado por ser negro e que ele ainda enfrentava, mesmo sendo famoso, mesmo sendo rico, ele ainda enfrentava muito preconceito. Então ele criou uma música chamada Tributo a Martin Luther King, que era esperando que os filhos dele não passassem por isso. O bonito dessa música é porque ela sempre chama o irmão negro para poder ir à luta, mas ele não fala em momento algum em violência. Ele sempre está com foco na paz, na igualdade, para poder realmente ter esse equilíbrio em onde todo mundo pode viver com qualidade. O legal dessa música, a inspiração dela veio de uma visita que ele fez a uma sauna no Leblon. Ele tinha acabado de dar um show, estava cansado e tal. Aí virou pro Bielli lá, pros músicos dele. Aí ele perguntou assim: onde é que tem uma sauna aqui no Leblon? Aí levaram ele pra lá. E aí quando ele chegou lá, ele foi recebido com um tapete vermelho. Assim, foi paparicado, todo mundo começou a dar em cima dele, querer chamar o fotógrafo, jornalista, fazendo a unha dele. Ele foi extremamente paparicado naquela sauna, no Leblon do Rio. E aí, ele, certa hora, ele olhou assim ao redor e virou pro Miele e falou assim: qual o número dessa casa aqui? Aí ele foi e falou: é rua tal, número tal. Aí ele falou: maluco, minha mãe já trabalhou aqui. Malandro, minha mãe já trabalhou aqui, cara. E aí ele lembrou que a mãe dele, quando ele era criança, quando o pai dele largou ela teve que se virar e procurar um emprego, e ela conseguiu um emprego de cozinheira.
Só que naquela época a família não admitia que a empregada tivesse filhos. Então ela teve que mentir, falando que ela não tinha filhos, trabalhava lá como cozinheira e ela arrumava ali, todo dia ela arrumava uma marmitinha escondida ali da patroa, ela arrumava uma marmitinha pro Simonal, botava lá no fundo do quintal, lá no muro, ele pulava o muro, pegava a marmitinha, comia e botava a marmita de volta. Isso mostra... Aí anos depois ele estava sendo recebido naquela mesma casa. Eu tô com o olho irritado. Seus olhos estão suando, né? Tá quente aqui. Tá sendo. Anos depois aquela casa se tornou uma sauna de luxo no Rio e o Simonal estava entrando pela porta da frente no tapete vermelho. Eu quero deixar um adendo que isso um pouco me comove, sim, porque o meu pai era negro, né? Meu pai é falecido, né? Então agora ele só é morto. Ele era negro e ele contava, assim, minha avó conta que minha avó também era cozinheira, né? Então uma preta, velha, cozinheira, tinha 2 filhos, sozinha, com meu avô falecido, e ela já trabalhou em casa de algumas pessoas que eles não permitiam que eles entrassem em casa. Então o meu pai e o meu tio, por exemplo, eles assistiam a TV pela janela de longe, e quando alguém da casa via, desligava a TV assim, porque te percebia que os meninos pretos estavam assistindo de longe. Então isso confundia um pouco. Na verdade, a história dele confundia um pouco com a minha. Eu vi algumas pessoas falando, poxa, não existe racismo. Eu vi isso acontecer. E a história de Simonal, acho que é bom a gente frisar ela bem, porque acho que é um retrato do Brasil, e a gente tem que corrigir isso e aprender com isso. Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim.